Estamos de volta pela TV e pela Unicinos FM. Amanhã pela manhã, a Unicinos recebe o professor doutor Carlos Faraco para a aula inaugural do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada e do curso de Letras. A palestra Ainda é Preciso Ser Normativo marca o início de mais um semestre aqui na universidade. Para falarmos mais sobre essa atividade, recebemos aqui no estúdio Ana Ziles, que é professora do PPG em Linguística Aplicada aqui da Unicinos. Também com a gente, Carlos Faraco, que é pós-doutor em Linguística pela Universidade da Califórnia. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Ok, obrigado. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Professora, fala um pouco para a gente, então, como é que vai ser esse evento amanhã. Bom, esse evento será amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, no auditório Bruno Rames, e é fundamentalmente a aula inaugural do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, e nesse sentido é o início solene, formal do semestre, das atividades, que sempre tem um convidado, ou normalmente tem um professor convidado. Neste caso, temos a felicidade de contar com a presença do professor Carlos Alberto Faraco, que é um grande linguista brasileiro, que vai nos brindar com uma reflexão aguda sobre a questão, né, do tema normativo. E, professor, então, vamos falar um pouquinho então, sobre esse caráter normativo da língua. O que é esse caráter normativo que é o tema da palestra? Então, veja, a questão normativa no Brasil é uma questão polêmica, né? Então, nós, vamos dizer assim, a sociedade tem uma expectativa de um determinado uso social da língua em situações monitoradas, situações mais formais. E nós temos uma prática normativa, né, de nos adequar a esse tipo de variedade linguística que se espera nesse contexto. Mas o Brasil também tem um problema, ele vive uma dualidade de normas. Certo? Porque nós temos essa que nós praticamos e nós temos uma ideal que foi importada no século XIX que ainda nos atormenta. Então, o que eu queria fazer, o que eu vou fazer amanhã, é uma discussão sobre esse tema numa perspectiva histórica mesmo. Como é que ele foi se desenvolvendo, né? Como é que nós chegamos a essa situação de uma duplicidade de normas. Para entender, então, é importante esse contexto também histórico para que você entenda então, essas normas aqui do português de hoje, digamos assim. Exato, é para você entender a duplicidade de normas que existem, né? Nós temos regras que são do português contemporâneo, do português vivo, do Brasil, e nós temos algumas regras, um conjunto de regras que são completamente distantes do nosso senso linguístico, da nossa prática linguística e que nos atormentam, né? Que nós temos que seguir mesmo sem saber as razões para isso. Então, é importante jogar esse tema numa perspectiva histórica, justamente para entender como que essas coisas aconteceram a ponto de nós chegarmos nessa situação de duplicidade de normas. E, professora Ana, por que o PPG, então, escolheu esse tema para ser a aula inaugural do curso? De fato, nós convidamos inicialmente o professor Faraco para dar um curso para os alunos de pós-graduação e especialmente para os alunos do mestrado interinstitucional. E deixamos a ele a liberdade de nos propor um tema dentre aqueles que ele pesquisa para a aula inaugural. Esse tema da questão da normatividade é extremamente importante em todas as áreas de linguística aplicada, porque sempre está envolvida em qualquer circunstância de trabalho, da vida social ou mesmo da vida pessoal, a questão do uso da linguagem, do uso correto, não correto, etc. Então, precisamos de ter clareza sobre isso. Então, eu volto para a pergunta do professor Faraco, então, né? Já que foi o senhor que escolheu então, o assunto, os motivos também para trazer esse assunto para a palestra aqui da Unicinos. Bom, esse tema da normatividade me acompanha já há muitos anos, né? Eu pesquiso e trabalho com isso e fui indo para trás. Certo? Porque você vai em busca. Por quê? Porque essas regras estão ainda tão firmes na nossa tradição escolar ou no senso comum, né? E aí, justamente, tendo essa perspectiva histórica, hoje eu quero apresentar para os alunos de pós-graduação o resultado dessa pesquisa, justamente para transformá-los ou convidá-los a serem também parceiros numa luta que é muito mais do que uma luta linguística, é uma luta política, né? Porque envolve justamente a nossa vida social, cultural e linguística. A gente pode dar um exemplo de uma norma que ainda nos incomoda hoje em dia, que é um lance histórico também, que até hoje em dia persevera aí na nossa língua? Veja, as regras de colocação de pronome oblíquo, todas elas foram inventadas, né? Elas não batem com o nosso senso linguístico. O nosso senso linguístico diz o seguinte: põe o pronome antes do verbo.
certo? Essa é a grande regra do português brasileiro, que, aliás, é a regra medieval ainda do português. Pergunto-me alguma coisa, né? Hoje fala me pergunto, né? Me pergunto, certo? Veja, em qualquer circunstância. Mas aí nós temos essas regras que dizem não pode começar o período com o pronome oblíquo. Mas como não pode? Se todos nós começamos, né? Não é um ou outro que faz isso, todos os brasileiros fazem isso. Então, essas regras de colocação, elas foram inventadas. Eu tenho o histórico da invenção, ela começa em torno de 1880 e se transformaram num cavalo de batalha da educação brasileira. Quanta gente sofreu, né, por causa dessas regras que são totalmente inventadas. A gente vê que é um assunto bem interessante, né, professora? E quem é que pode participar, então, desse evento? São só alunos ou é aberto? Não, é aberto ao público, ao grande público. E os alunos, não só de pós-graduação, mas alunos da universidade, estamos convidando fortemente os alunos da graduação de letras também, mas também todo o pessoal que trabalha na universidade, porque todos nós trabalhamos com linguagem e todos nós vivemos essas questões, sofremos essas questões. E como é importante entender isso também, na verdade, né? Não apenas repetir, né? Mas entender. Exatamente. Né? O objetivo não é o dizer o que se deve dizer ou escrever e o que não se deve. O objetivo é refletir sobre o problema que nós enfrentamos dia a dia. Então, lembrando, que a atividade acontece amanhã, dia 8, às 9 da manhã, no auditório Bruno Rames, que fica no Centro 4 aqui da Unicinos. Então, para todo mundo participar, né, professora? Para todo mundo participar. Muito obrigada, então, pela presença de vocês e bom evento amanhã, professor. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. A seguir, a gente segue com a série especial de reportagens sobre a Unicinos. Vamos conhecer o trabalho da Unidade Acadêmica de Graduação, a UAGRAD. E também os detalhes da previsão do tempo, nós já voltamos.